Se eu tivesse um filho que se suicidasse daquele jeito, com todos os simbolismos que o garoto dele usou para se suicidar, vinculado às coisas que ele escreve sobre Saturnália e outras coisas mais, no dia da Saturnália, 22 de dezembro, isso e aquilo, e o meu filho fosse para a linha do trem, pusesse o pescoço e cortasse a cabeça, eu não sei, eu ia passar muito tempo querendo entender o que de errado eu estava fazendo da minha vida. A trágica morte de Daniel Mastral acabou mostrando exatamente que as pessoas, na internet sobretudo, preferem muito mais a vida da teoria da conspiração, a vida conspiracionista, do que a realidade. Preferem muito mais o personagem do que o verdadeiro ser humano por trás do pseudônimo. E no vídeo de hoje a gente vai repercutir exatamente esse lado de quem era o verdadeiro Daniel Mastral, mas não do ponto de vista, sabe, do satanista, do ex-satanista, da maçonaria, da conspiração, das organizações que dominam o mundo por trás de tudo, mas do ponto de vista mental. A gente vai ver agora um depoimento do Caio Fábio. Eu falo isso já levando em consideração que você tem assistido os nossos últimos vídeos. E se não está assistindo, por gentileza, se inscreve no canal e você vai poder ver esse e outros vídeos aí, os vídeos anteriores que a gente já fez também. Você vai poder acompanhar e entender por que esse vídeo acabou sendo necessário. A gente fez algumas afirmações aqui em vídeos anteriores e muita gente está duvidando, né? Como, por exemplo, de que a esposa dele teria tirado a própria vida, de que o filho teria tirado a própria vida e de que o próprio Daniel teria feito isso. E as pessoas estão dizendo, não, mas ele foi morto, não, mas foi uma queima de arquivo, não, mas isso é porque ele mexeu com gente muito poderosa, quando na verdade, se você simplesmente puxar da sua memória, você vai ver que ele não citava nome de ninguém. Então como que as pessoas vão, sabe, preferem acreditar nisso, né? Ele não citava nome de quem eram esses poderosos, não dizia, a não ser nomes bem longe da realidade. Enfim, mas o fato é que você que está acompanhando agora vai poder ver e entender. Talvez até vão desacreditar do que a gente vai mostrar aqui, porque é típico, né? Quem era o verdadeiro Daniel Mastral quando ninguém estava olhando, quando a câmera estava desligada? A gente vai ver isso através do depoimento do reverendo Caio Fábio, que em maio de 2022, expôs a verdade nua e crua do verdadeiro Daniel Mastral, e muita gente, inclusive o próprio Daniel, ficou extremamente chateado. Ele sugeriu inclusive processo, né? Ele processou o Caio, pedindo inclusive milhões, literalmente milhões de reais de indenização por conta dessa fala que a gente vai assistir aqui agora. E você obviamente não precisa tomar como verdade, mas pode tomar como um parâmetro, como uma base de como vivia emocionalmente, infelizmente, o verdadeiro Daniel Mastral. Vamos assistir? Eu não sei como é que o Daniel Mastral vive. Eu não sei o que ele faz. Aliás, os conselhos que eu dei a ele desobedeceu quase todos. Praticamente. Quando o filho dele se suicidou, eu sugeri que ele ficasse quieto um tempo e fosse rever todas as questões do filho dele. E ele não deu tempo a si mesmo, jamais. Um mês depois ele já estava me dizendo que estava fazendo cursos, reunindo a comunidade dele, escrevendo livros, escreveu um livro do diário do filho, e não sei o que. Eu digo, cara, não faz isso, você está fugindo. Teu filho não se suicidou para isso. Ele estava dando um grito para você ouvir. Veja que o Caio não está falando mal do Daniel Mastral, assim como a gente também não. A gente só está tentando mostrar para você o que a depressão faz com o ser humano. O que a falta de viver o luto, como foi o caso do Daniel Mastral, provocou na sua, sabe, na sua alma. É sobre isso que o Caio Fábio está falando aqui. É sobre isso que a gente está falando aqui também. Ninguém está tentando, sabe, minimizar a vida do Daniel Mastral, a importância que ele tem. A verdade é mostrar para você que do seu lado pode ter alguém passando e sofrendo as mesmas dores e vivendo as mesmas lutas que o Daniel. E que pode fazer a mesma coisa que ele fez, se não for você, inclusive. Depressão não é frescura. Depressão é uma doença grave. E olha o que aconteceu com o Daniel Mastral. Para sua esposa e você ouvirem, não faça isso. Pare com esse ativismo. Isso não vai acabar bem.
Aí ele, toda vez que ele me ligava, ele deixava algum recado na minha secretária ali, no meu WhatsApp, dizendo dos feitos que ele estava realizando. Logo depois da morte do filho, eu fui ficando muito preocupado e falei, olha, me preocupa que você não dê tempo ao tempo e que você esteja nessa correria de fuga. Isso vai te fazer mal. E a tua mulher também. Aí depois falou comigo que a mulher dele estava com muita depressão. Falei, vocês não pararam, ou você pelo menos não parou. Aí depois, não muito tempo depois, ele me informa que a mulher dele tinha tido uma overdose, em outras palavras, se suicidou. Morreu de uma overdose. É uma maneira branda da gente chamar o suicídio de outra coisa. Se suicidou de agonia, de angústia. Eu falei, cara, que tristeza, meu irmão, teu filho, agora tua mulher. Para! Você não vê que tem uma coisa muito errada aí? Isso foi em maio de 2022, para alguém não achar que ele está falando isso aqui agora, depois da morte do Daniel Mastral. Então, você consegue enxergar o que o Daniel estava guardando dentro dele? Você acha que o luto da esposa, do filho, e depois o luto da esposa, é mais importante do que as teorias da conspiração que ele pregava? É mais importante do que essa luta com anjos e demônios que ele vivia nas sombras 24 horas? Não seria mais interessante como ser humano? Esqueça ele como guardião salomônico da quinta chave do sucesso, não sei do que. Não seria muito mais importante, vital para ele, viver o luto da perda do filho e da perda da esposa? O filho, depois pesquisem sobre isso, passou por uma fase, por exemplo, o que levou o filho a fazer isso da forma que fez. E você nem sabe da forma que fez, né? Ele colocou a cabeça na linha de um trem. Você tem ideia do que é isso? Isso, inclusive, num dia místico lá da Saturnália, e daqui a pouquinho o cara vai falar sobre isso. O filho, ele descobriu que o filho era homossexual, guardou isso durante muito tempo, com medo do pai, da reação do pai. Depois contou pro pai e tinha medo que isso viesse a público. Um problema enorme dentro de casa. Quando eu falei no vídeo anterior que o filho cresceu, que o filho pode ter levado a morrer por causa exatamente da vida que o pai vivia, muita gente criticou. Mas essa é a verdade. Não foi culpa do Mastral, creio obviamente que não, que o filho tenha tirado a própria vida, mas foi a forma como eles viviam, a casa, o ambiente que levou a essa devastação. E ele, para agradar você que está dizendo que era a teoria daqui, está dizendo que ele foi morto, que calaram ele, que foi os satanistas, que ele sabia demais, não tem você que está dizendo isso o tempo inteiro? Para agradar você, ele não viveu o luto da perda do filho e da perda da esposa. Isso, na cabeça de um ser humano, não é de um robô, não é de uma inteligência artificial. Para agradar os seguidores, para manter essa personagem que ele alimentou durante tanto tempo, acabou fazendo isso. Olha o que o cara Fábio está falando. Se eu tivesse um filho que se suicidasse daquele jeito, com todos os simbolismos que o garoto dele usou para se suicidar, vinculado às coisas que ele escreve sobre Saturnália e outras coisas mais, no dia da Saturnália, 22 de dezembro, isso e aquilo, e o meu filho fosse para a linha do trem, pusesse o pescoço e cortasse a cabeça, eu não sei, eu ia passar muito tempo querendo entender o que de errado eu estava fazendo da minha vida. E é fácil. Num caso desse, você vê que tem exageros enormes, a ponto do filho não ter suportado. Aí, 2 anos e meio depois, a mulher se suicida com uma overdose, tem alguma coisa pior ainda. E as pessoas vão dizer, preferem, sabe, acreditar que não, que na verdade foram os satanistas. Que na verdade foi alguma coisa da Umbanda, que come gente, que faz não sei o quê, como o Baunilha falou. Não é mais fácil acreditar no óbvio? Era um homem doente, adoecido, com problemas causados exatamente pela forma como ele escolheu viver, que devastou a sua própria família. E eu vou chutar aqui, aí é um chute meu,
Eu quero acreditar que teve um gatilho para isso, é óbvio, né? Ele já tinha todo esse problema. Era sabe, tava ali esperando só alguma coisa acontecer para fazer isso. Quem sabe a esposa não deixou, a esposa atual. Quem sabe se não foi isso? É só um chute aqui, só uma sugestão. Daqui a pouquinho pode ser que isso venha à tona. Quem sabe o que aconteceu foi a esposa também não aguentou essa vida e disse, não vou querer para o meu filho que acabou de nascer o futuro do filho que você teve. Não vou querer para mim o futuro da esposa que você teve. E foi embora. Quem sabe ela não abandonou para evitar exatamente ter um futuro como teve o filho e a esposa dele. O primeiro e o filho e a primeira esposa dele. Talvez por isso que a gente não está conseguindo encontrar ela. Talvez por isso ela está desaparecida. Talvez seja apenas isso. E não ela foi sequestrada por OVNIs, como está todo mundo pensando. Não, ela foi sequestrada. Quem tirou a vida dele também levou ela e daqui a pouco aparece o corpo aí. É muito mais fácil a gente pensar no óbvio. Ela simplesmente pode ter falado, vou embora, senão vai acabar acontecendo comigo. Vai acabar acontecendo comigo. Essa era a vida que ele levava para agradar você que está aí dizendo que não acredita em suicídio. Meu irmão, não minimize a depressão, a dor na alma, como esse cara ele guardou durante tanto tempo, em nome de um personagem. E aí, 1 mês e meio depois, eu falando com ele já estava num pique danado, falando de uma irmãzinha que estava ajudando muito a ele fazer coisas novas, isso, aquilo e tal. Aí eu falei para mim mesmo, I rest my case. Tudo que eu falo para ele agradece, diz que eu sou o único que dou força, o único que chega junto, o único que estimula ele a levantar a cabeça, só que ele não faz nada do que eu sugiro, ele faz tudo o contrário. Então eu não posso dizer que sou amigo dele ou que ele é meu amigo. Ele é uma pessoa por quem eu tenho tido profunda compaixão. Mas acho que ele vive de maneira profundamente adoecida, psicologicamente falando. Acho que é um ser enfermo, doente, que não quer se curar, não quer se tratar. Então, fecha parêntese. Por favor, me inclui fora dessa. Disse o Caio Fábio. E aí, você pode procurar nos comentários aqui. Faça esse exercício, vai lá nos comentários. O que vai ter de gente dizendo, mas o Caio Fábio não vou nem assistir o vídeo. Se é com o Caio Fábio, eu vou nem assistir. É um herege. O que o Caio Fábio fala não se escreve. Preferem a loucura do que o que é óbvio. Preferem a loucura de acreditar que ele foi morto por satanistas que ele nunca provou, por coisas que ele nunca mostrou, evidências claras. E aí tem gente dizendo o seguinte, não, mas na verdade ele sempre disse isso. Ele sempre disse que se morresse é porque alguém queria calá-lo. Qual é o conspiracionista que você conhece que não diz exatamente isso? O camarada defende que a Terra é plana e diz exatamente isso. A indústria quer me calar, querem me calar. Se acontecer alguma coisa comigo, é porque eu estou indo longe demais. O cara diz que a Terra é plana. E eu uso esse mesmo argumento. Aí amanhã ou depois ele leva uma topada na rua, cai e morre. Vai dizer o quê? Mataram ele porque ele estava chegando perto de descobrir o segredo da NASA de que a Terra é plana, de que o homem nunca foi à Lua. Ele diz a mesma coisa que diz o Pablo, eu só quero falar o Marçal, o Daniel Mastral, a mesma coisa de que diz o Baumilha lá. E aí você vê evangélicos acompanhando um cara que se diz ser satanista, acreditando nele, acredito em tudo que ele diz. Que absurdo, cara. Onde é que está indo a igreja brasileira que não tem mais discernimento de espírito? Uma coisa simples. Simples de entender. O cara vivia uma vida adoecida e adoecia a quem se aproximava dele. Tanto é que as pessoas estão aqui, adoecidas, acreditando que não foi assim. Aí questionam porque foi rápido, questionam cadê o revólver, questionam cadê a câmera, e nessa câmera tá... Essa imagem tá muito ruim, não tem como. Nos dias de hoje, uma imagem tão ruim quanto aquela, aí questionam porque a câmera tá balançando. É uma coisa óbvia, quem tava filmando ali, tava com o celular filmando a tela de um monitor, aí questionam porque tava balançando a tela. Não, isso aí não existe.
Já disseram, inclusive, nos comentários que ele, quando desce o carro, parecia estar hipnotizado. Aí tem outra pessoa que diz, não, mas como é que a pessoa desce do carro para se suicidar e fecha a porta do carro? Entende? Se fosse assim, ele não precisava nem sair de casa, né? Se não pensasse nesses detalhes. Não, fazia em qualquer lugar que tivesse. Mas ele planejou. Claramente ele planejou o que fazer. Pegou o revólver, saiu de casa, foi para um lugar de mata. Cheio de simbolismo, cheio de misticismo. Como ele viveu. Como ele viveu. É lamentável e que fique claro, né? Para você que chegou até aqui. Não se trata de recriminar a vida que ele viveu. Não a vida que ele viveu, mas a biografia dele, do ser humano. A forma como ele viveu, claro, isso é completamente absurdo, né? Viver uma vida em cima de um personagem, se enganando, acreditando nas próprias mentiras e enganando outras pessoas. E aí, infelizmente, eu sei, seria muito mais fácil para mim e para esse canal ficar dizendo exatamente o que as pessoas querem que diga, né? A ideia da conspiração, não, tem mais coisa aí. Cadê a esposa? Não sei o quê, cadê o filho? Porque a esposa apagou as redes sociais tem 6 meses. Não foi ontem, não foi anteontem, foi 6 meses que ela apagou as redes sociais. Então, é óbvio que aconteceu alguma coisa entre o casal. Isso é claro, é nítido. Mas as pessoas preferem acreditar na conspiração. Então, pano pra manga, né? Vamos aguardar. De repente surge um fato novo aí. Quem sabe? Quem sabe? Que fique claro, eu tô falando com base nas evidências atuais. Amanhã pode surgir um fato novo. E aí, tudo muda, né? Surgindo um fato novo, vai que de fato, né, apareceu alguém lá com 3 cabeças e, sabe, ele é guardião salomônico, né? Vai saber. Bom, se inscreve nesse canal, ativa a notificação. Quando a gente tiver um fato novo sobre esse assunto, a gente volta a comentar por aqui. Não sai sem deixar o teu joinha.